que a paz, o amor e a harmonia do Mestre Jesus envolva a todos nós. Acalma, Senhor, minha alma, que está triste ante os problemas mal resolvidos. Acalma, Senhor, minha alma, e toma minha vida em tuas mãos. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito, minha fé em vossos ensinamentos. Que as energias curativas do corpo e da alma presentes aqui no salão alcancem também os nossos familiares. Que a espiritualidade maior nos deixe disponíveis para as reflexões dessa tarde. Que o mestre amigo intue o nosso querido palestrante, Pablo Stolze, nas suas reflexões desta tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus queridos. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos agradecer ao Deus da vida. Vamos agradecer por todas as bênçãos que estão sendo dispensadas a todos nós aqui nesse salão. Hoje o nosso palestrante Pablo Stolze, nosso querido amigo, doutor juiz de direito, vai nos trazer o tema hoje, autoiluminação, o despertar de um novo amanhecer. Eu deixo com vocês, Pablo. Meus amigos, boa noite a todos. Peço inspiração ao Mestre, nosso amado Mestre Jesus. Peço licença aos mentores da casa, aos queridos irmãos e amigos, para que a gente possa hoje fazer uma reflexão. Creio que nós, todos aqui presentes, não digo apenas os espíritas, né, ou os católicos, ou os evangélicos, todos aqueles que amam a Deus, mesmo que não tenham uma religião definida, porque Deus está acima de todas as religiões, sabemos disso, né? Eu acho que chega um momento na vida da gente que a gente percebe que coincidências raramente existem, né? Raramente existem. Quando Deus nos concedeu a sabedoria, Ele concedeu a chave da nossa libertação. O homem de sabedoria é aquele que consegue compreender ou perceber os diversos sinais que o universo nos dá. Ainda hoje eu li um pequenino texto bem interessante, em que falavam, mas e Deus? Como se falar da existência de Deus? Quando você pensa que todo o universo é manifestação de Deus, a existência dele é sentida em todos os momentos da nossa vida. Mas existe um antigo ditado hindu que eu demorei de entender, e um dia eu consegui entender esse ditado. Esse ditado, os sábios antigos na Índia diziam: quem sabe, sabe. O que esse ditado quer dizer? Ninguém convence. A percepção divina está muito além dos limites do conhecimento humano, da dogmática, da técnica, da nossa ciência.
eu nem tento e nem vou fazer isso. Não vou convencer ninguém a respeito de quem está dentro, acima, abaixo, à esquerda, à direita. É uma percepção acima de tudo. Por que eu falei da coincidência e da percepção? Eu fiquei tocado, eu não havia percebido, notado isso até então. Há cerca de um ano, salvo engano, no ano passado, eu fui convidado para falar num evento espírita, um congresso espírita, de uma associação muito respeitável, eu não a integro, mas muito respeitável, a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, de Santa Catarina. E, coincidentemente, o dia da minha fala ocorreu nesta semana, entre 26 e 30 de setembro. E na mesma semana, eu fui convidado a estar aqui no centro. O que me tocou profundamente, crendo que não há coincidências, é o dia da minha fala. Porque o meu mestre, Paramahansa Yogananda, dizia que as datas em que se comemoram a vida dos grandes homens e dos grandes santos são momentos auspiciosos, inclusive no plano astral. Da mesma forma em que na Terra nós elevamos o nosso pensamento por uma grande alma, quer seja pelo seu natalício, quer seja pelo dia que deixou o corpo, também no alto, essas datas não são esquecidas. E nesses dias, as vibrações emanadas da Terra ganham mais força. E um ano depois, eu não creio em coincidências, eu tive a alegria, humildemente agradeço ao Pai pela oportunidade de falar num dia dedicado a Lahiri Mahashai. Como talvez grande parte dos amigos, irmãos aqui, não conheçam a história de Lahiri Mahashai, grandes avatares da humanidade, grandes homens, muitos deles são desconhecidos e vibram pela humanidade. Não é o caso do mestre Lahiri, porque ele profetizou pouco tempo antes do seu Mahasamadhi. A Mahasamadhi significa o desligamento consciente de um yogi do espírito do seu corpo físico. Isso foi testemunhado por um grupo de discípulos e é descrito pormenorizadamente por um desses discípulos, quando o mestre, reunido com todos eles, diz: chegou minha hora, eu vou partir. Todos começaram a chorar, se desesperar. Por quê? Eu estarei presente ao lado de cada um de vocês. Não chore a minha partida do corpo físico. E ele então, adotando um ritual antigo dos Vedas, dos antigos sábios da Índia, ele deu 3 voltas por sobre o seu corpo, sentou-se em posição de lótus, de meditação, voltado para o norte, e conscientemente deixou o corpo. Isso ocorreu em 26 de setembro de 1895. Pouco tempo antes da sua partida, alguns anos antes, ele havia profetizado que 50 anos depois da sua morte, um discípulo iria descrever e transmitir para o mundo uma parte da história crística de Lahiri Mahashai. Não porque ele quisesse, muito pelo contrário, o mestre não fazia questão de publicidade alguma, mas é porque havia uma missão divina nessa transmissão. Então eu peço permissão a Deus, e muito honrado, eu registro aos meus irmãos que hoje, 30 de setembro, é o dia do natalício de Lahiri Mahashai. Há 188 anos, ele nascia. E para os que não conhecem
a vida crística de Lahiri Maharaji, eu vou pedir permissão para ler um pequeno trecho da autobiografia de um yogi, para que com base nesse trecho, eu busque inspiração para falar sobre um tema que se harmoniza com a perfeição divina. O tema de hoje, autoiluminação, é tudo que se poderia traduzir da mensagem dos grandes mestres da Índia, queridos pelo Senhor Jesus. Existe, inclusive, relatos históricos respeitabilíssimos de que o Mestre Jesus esteve na Índia. A verdade é que os escritos bíblicos narram a história do nosso Mestre até os 12 anos. Depois a história recomeça aos 30 até os 33. Existe uma espécie de vazio histórico, na verdade, uma ausência de relato. E há um templo muito anterior ao cristianismo na Índia, em que existe nas paredes desse templo uma descrição antiquíssima, feita por um dos sacerdotes, de um jovem proveniente da região do Oriente Médio, que segundo o sacerdote era a presença viva de Deus. E a data histórica é aproximada da vida do nosso Mestre Jesus. Então, os ensinamentos se entrelaçam. Por isso que eu peço permissão a vocês, para nesse dia tão importante, tão especial, de tamanha vibração divina, ler um pequeno trecho da autobiografia. Sem que a sociedade em geral soubesse, um grande renascimento espiritual teve início em 1861, no remoto recanto de Benares, uma cidade na Índia. Assim como não se pode suprimir a fragrância das flores, igualmente Lahiri Maharaji, vivendo quietamente como chefe de família ideal, não podia esconder sua glória inata. Como abelhas, devotos de todas as partes da Índia, começavam a procurar o néctar divino do mestre liberto. O superintendente de seu departamento, um inglês, foi dos primeiros a notar a estranha e transcendental mudança de seu funcionário, a quem afetuosamente apelidaram de babu estático. O senhor parece triste, qual o problema? Perguntou Lahiri Maharaji, solidário ao seu chefe, certa manhã. Aí o chefe dele disse: minha esposa está na Inglaterra, gravemente enferma, a ansiedade está acabando comigo. Vou conseguir notícias dela? Lahiri Maharaji saiu da sala e sentou-se por algum tempo em um local isolado. Ao regressar, tinha um sorriso confortador. Sua esposa está melhorando e lhe escreve uma carta agora. O yogi onisciente citou alguns trechos da carta. O chefe, então, sem crer, disse: Babu, já sei que não é um homem comum. Entretanto, sou incapaz de acreditar que possa suprimir à vontade o tempo e o espaço. A carta prometida finalmente chegou. Assombrado, o superintendente constatou que continha não apenas as boas notícias da recuperação de sua esposa, como também as mesmas frases pronunciadas pelo grande mestre semanas antes. Alguns meses depois, a esposa veio à Índia. Ao encontrar Lahiri Maharaji, ela o olhou com reverência. Senhor, disse, foi sua forma, envolta no halo de luz gloriosa, que contemplei há meses ao lado do meu leito de enferma em Londres. Naquele instante, fiquei completamente curada. Pouco depois, encontrava-me em condições de viajar até a Índia. Em outro trecho, escreve Paramahansa Yogananda. Com múltiplas atividades, Lahiri Maharaji procurou responder ao desafio comum. Depois de cumprir os deveres profissionais e sociais, onde fica o tempo para a meditação devocional? A vida harmoniosamente equilibrada do grande guru, chefe de família, tornou-se uma inspiração para milhares de homens e mulheres. Ganhando apenas um modesto salário e sendo econômico, despretensioso, acessível a todos, o mestre continuava de modo natural e feliz na trilha da vida disciplinada do mundo. Embora abrigado no trono do Ser Supremo, Lahiri Maharaji mostrava reverência a todos os homens,
independentemente dos seus méritos e dos seus créditos religiosos. E certa feita disse: lembre-se de que você a ninguém pertence e ninguém lhe pertence. Reflita que algum dia terá subitamente que abandonar este mundo. Portanto, estabeleça o seu contato com Deus agora, costumava dizer o grande mestre aos seus discípulos. É marcante você sentir na história dele como um chefe de família, pai de 4 filhos, atingiu a libertação final na sua jornada terrena. Existia uma frase que ele repetia aos discípulos dele, porque nós temos sempre o costume, eu tive esse costume, um amigo meu me repreendeu uma vez, um amigo meu, mais experiente na doutrina, eu disse a ele: poxa, eu queria ser como você. Eu admiro tanto sua disciplina para meditação. Eu dizendo a ele isso. Eu queria ser assim. Quando você partir desse mundo, eu dizendo a ele: lembre de avisar o mestre para vir me pegar também, viu? Não esqueça de mim aqui. Na hora ele me olhou e disse: não repita mais isso. Lahiri Maharaji costumava dizer aos discípulos dele: Banat, Banat, Banjai. Fazendo, feito. No momento em que nós nos colocamos numa posição inferior em relação a grandes discípulos, nós não respeitamos o Deus que habita dentro de cada um de nós. Certamente por isso, reconhecendo essas nossas fraquezas, o Mestre Jesus, assim como grandes yogis libertos, como o próprio Lahiri Maharaji, viveu alguns sofrimentos terrenos que para ele seriam completamente desnecessários. Talvez solidarizando com as nossas fraquezas, para nos dar um exemplo. Mestre, Lázaro está muito enfermo. Cristo ouve e sente aquela informação com impacto. Está na Bíblia isso. Aí vem a informação: Lázaro morreu. E Cristo chora. Pare para pensar nessa cena. Mas o mestre é onisciente. Por que o mestre chora ali? Eu me perguntei isso outro dia. O mestre chora. O mestre não precisa chorar, o mestre. O mestre chora porque mesmo os grandes avatares, em seu amor infinito por cada um de nós, pelo grau de compreensão que nós temos, eles vivem um drama terreno, para que nós possamos compreender o exemplo deles. Porque se Deus, o grande Pai, se manifestasse em toda a sua glória, nós não conseguiríamos entendê-lo, senão com inteligência divina. Nós não conseguiríamos enxergá-lo, senão com olhos divinos. Ou você acha que os seus olhos mortais conseguiriam enxergar ele? Por isso que Arjuna, o grande discípulo do Senhor Krishna, de Lord Krishna, pede a ele, no diálogo transcendental do Gita: ó Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me, eu quero lhe ver. Eu quero ver o seu esplendor. Eu quero ver a sua grandeza. E Krishna dá a ele olhos divinos. Porque os olhos físicos não conseguiriam aprender aquela visão. Por quê? São exemplos para que nós possamos compreender a grandeza. Eu vivi uma experiência, eu tenho vivido com minhas filhas. Quando eu digo filhas, pode ser seu sobrinho, porque filho e filha é amor, não é quem gera, né? Tem sobrinho que, certamente alguém aqui é tio e tia, e tem sobrinho que é como se fosse um filho, se ama seu sobrinho muito, né? Então, com minhas filhas, eu tenho vivido experiências muito interessantes. Porque, primeiro, o amor da mãe divina,
a mãe divina, a face piedosa de Deus. Veja a luz, a grandeza de Nossa Senhora. Aquela imagem do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, adoro aquela imagem. Quem não leu o livro, viu a peça ou viu o filme. Lembra de Ariano Suassuna, aquele filme do cangaceiro, João Grilo, não é isso? Muito bem. Ele tenta enganar o jagunço, eles morrem, vão para o céu. Assistam, vale a pena. Eu sei que há um momento em que João Grilo o diabo está querendo puxar ele. Naquele momento ele recorre à mãe, a mãe divina. Oh mãe, tu és minha mãe. Não me venha com aquela imagem de Deus ditador, que nos castiga. Não é a imagem que meu mestre, Paramahansa Yogananda, me ensinou. Me desculpe, se você crê nessa imagem, é sua forma, eu respeito. Eu não creio. Deus é amor. Deus é amor na maior dimensão. Deus é mãe. Então, a experiência com minhas filhas eu quero ilustrar com elas, porque eu vejo elas com a mãe. Meu Deus, é um grude com minha esposa, não é comigo. Eu não tenho vez. Elas têm 4 anos. Dizem que depois que crescem, se ligam ao pai. Minha hora não chegou ainda. Mas é um amor tão grande pela mãe, e eu começo é diferente do amor que eu senti até aqui. Por exemplo, o amor por minha esposa. Hoje não, que é um amor mais amadurecido, mas o amor marido e esposa, namorada e namorada, é um amor meio na troca, né? Você me ama também, diga que me ama. Não, você não disse que me ama hoje, então eu não te amo também. Tem esses, né? Com filho, não é assim. Eu olhei para ela e falei, pensei, meu Deus, não precisa me amar, eu te amo, seja feliz. É um amor sem a outra via. Há momentos que eu tenho um ciúme, aí vem a imperfeição humana, né? Mas depois é sublimado, então eu vejo o amor pela mãe. Vocês vão entender onde eu quero chegar. A mãe, a figura da mãe divina. A mãe, porque na hora que o bicho pega, a gente se agarra a Deus mãe, piedade. E outras cenas, eu compro um brinquedo e digo, dividam. Estão brincando, eu saio, começam a brigar, disputando posse. Deus concede aos homens o paraíso da terra e os homens brigam por território, por poder. Ele concedeu tudo. Assim como minhas filhas brigam pela boneca, os homens brigam pelas posses terrenas. Eu não estou me comparando a Deus, eu estou tentando interpretar o meu amor na perspectiva de um amor muito superior. Vou lhe dar um outro exemplo. Uma das minhas filhas andou um pouquinho depois, eu tentando fazer, ela engateando, um brinquedinho, eu vendo que ela queria pegar o brinquedo, eu fui pegar, alguma coisa me segurou, eu falei, pegue, você vai conseguir, vai, pegue. Ela foi lá e conseguiu. É como Deus faz, pegue você consegue. Ele podia pegar e botar em sua mão, mas Ele quer que você consiga. Você é parte dele. Você foi feito à imagem e semelhança dele, e não o contrário. E aí eu conversava com uma delas, no local em que eu medito. Aquilo me marcou demais. Eu falava sobre, não me lembro, falava um assunto importante, tem 4 anos. Explicando que a vida é assim, para fazer assim, explicando, ela olhava para mim, papai, sua história está muito longa. Aí eu tentei explicar, eu falava um assunto muito sério, ela fez assim, papai, conta uma história para eu entender. Aquilo foi uma flecha dentro de mim. Sabe o que eu lembrei? As parábolas que o mestre declamava para as pessoas compreenderem a mensagem divina. Assim como minha filha é uma criancinha para mim, nós todos somos as criancinhas dele, no melhor sentido, no mais bonito sentido da palavra. Ele sabe disso. Ele tem consciência disso. Então é importante que você se conscientize de que você não é um pedinte,
Você não é um culpado. Você não é um devedor. Você é o bebezinho, é o filhinho amado dele. Essa consciência, ela é sentida, ela não é convencida. Essa percepção, ela acontece quando nós buscamos conhecer Ele através da autoiluminação. Vou ser franco com todos aqui sempre. A grande bênção que Lahiri Mahashaya trouxe foi ter legado para a humanidade a chave de Kriya, que é a técnica suprema de meditação. A meditação é talvez o caminho mais, é o caminho mais direto no diálogo com Deus. E a meditação, da mesma forma que Lahiri Mahashaya teve como discípulos muçulmanos, hindus, é uma técnica. Não vai mexer com sua convicção religiosa. Você vai continuar com sua convicção religiosa, mas é uma técnica de busca. Aí você pergunta, mas como amar a Deus sem conhecer? Como é que se ama alguém sem conhecer alguém? Não dá. Você fala, mas como é que eu... Livros, escrituras são muito importantes, mas não imagine você que Deus está encarcerado ali, porque não está. Ele não está encarcerado ali. É preciso que você converse. Muita gente se sente culpada. Não conversa simplesmente porque não se sente com credibilidade. Não me sinto à vontade, aprontei muito, errei muito em minha vida. Não vou buscar agora o perdão de Deus. Minha vida inteira eu não acreditei. Minha vida inteira cometi diversos pecados, violei a lei do Dharma. Eu não tenho coragem de falar com Ele. Essa é uma das principais e mais perigosas armas da ilusão. A dúvida e a inquietude. A nossa identificação com o ego. A nossa identificação com o ego e com essa dimensão material e corporal. É a nossa prisão. Essa identificação nossa, que é incrustada, arraigada desde o nascimento, ela vai nos acompanhando, até que você decida sublimar essa identificação com o ego. Porque Deus não está ali. Um dos grandes discípulos do mestre dizia, quando Deus entra, o ego sai. Quando o ego sai, Deus entra. Sabe o que é que significa isso? Uma luta constante, diária. Vigie seus pensamentos. Às vezes você faz um gesto objetivamente bondoso. Oh, como fulano é bom. Só que o gesto é motivado pelo medo, ou pela hipocrisia, ou vigie. É uma luta incessante, sabe por quê? O primeiro pensamento que vem na mente da gente, você nunca controla. Pode parar pensando nisso. Você bateu o olho em mim, você nunca me viu, eu subi aqui. Você bateu... A camisa está amassada. Você olhou para mim, vamos começar, eu estou com a gravata roxa. Primeiro pensamento, que gravata triste. O primeiro pensamento que chega em sua cabeça, no dia a dia, pare para pensar, você não controla. Você controla? Não. Mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, você pode controlar. É aí que nasce, é uma das formas de escravidão do pensamento negativo. Eu não vou conseguir. Eu não vou me curar. Vem o primeiro pensamento. Quando vem o segundo para lhe derrubar, você pega a adaga e faz assim, ó, quebra o elo da corrente. Pense em Deus. Quebrou o segundo. E você vai perceber um dia que o primeiro não chega mais.
porque é uma luta. A escritura sagrada da Índia, já que homenageamos hoje Lahiri Mahashai, é o Gita, o Bhagavad Gita. Você deve ter ouvido falar nesse livro sagrado. Muitos conhecem o Gita pela música de Raul Seixas. Ele tem uma música chamada Gita. Você já ouviu essa música? É uma música que você ouve e você fica assim, tentando entender. Alguém lembra de algum trecho? A letra A tem meu nome, não é isso? Eu sou início, meio e fim. Estão lembrados da música? São trechos do Gita. No Gita está dito isso. É Krishna dizendo a Arjuna, é o Senhor Deus dizendo ao seu grande discípulo liberto, a letra A tem o meu nome. Tem uma explicação interessante que eu descobri depois. Eu comprei pela internet um dicionário de sânscrito e inglês. Sânscrito era conhecido como a linguagem dos deuses. É uma língua milenar. Hoje, dificílima de ser encontrada para... Eu recebi o dicionário e não entendi absolutamente nada. Porque eu pensei que as palavras em sânscrito do alfabeto Nagari viriam digitadas na fonética, nas nossas sílabas, mas vieram com aquelas espécies de ideogramas, eu não entendi nada. Mas eu consegui entender a primeira palavra do dicionário. Tem uma letra, é a letra A do dicionário em sânscrito. Primeira letra do alfabeto em sânscrito significa Vishnu, Krishna, Deus, Deus. Por isso que a música diz, a letra A tem o meu nome, é a primeira das letras. É a primeira. O Bhagavad Gita é a sagrada escritura da Índia, muito anterior à Bíblia cristã, com muitos pontos de contato. A pessoa, vocês vão ouvir muito isso, o Gita é um livro dificílimo, realmente é um livro profundo. Agora é interessante, uma pessoa me dizia, um grande iluminado amigo dizia, as pessoas dizem que o Gita é um livro muito difícil. Quando você abre o Gita, são versos, diversos versos. O primeiro verso é um diálogo entre o rei Dhritarashtra e Sanjaya. Começa com um diálogo. A pessoa abre o Gita, começa com um diálogo entre um rei e um cidadão, você não vai entender nada. Sabe por quê? Porque o Gita é o capítulo 18 do Mahabharata, que é a história de Krishna. É um pedaço da história do Senhor Krishna. E o Gita descreve uma guerra, é nela que eu quero chegar. A sangrenta batalha de Kurukshetra. A batalha mais sangrenta que já houve na humanidade. De um lado, representando as más virtudes, as más tendências, as violações ao Dharma, que são as normas que sustentam o universo, os Kurus. E do outro lado, as boas virtudes, os Pandavas, liderados por Arjuna, o grande discípulo de Krishna. Krishna disse que estaria na guerra. Sucede que, como ele é uma encarnação divina, como o Mestre Jesus, ele disse, eu não vou lutar, eu vou guiar a sua carruagem. Olha a imagem, eu vou guiar a sua carruagem. É no meio desta batalha que há o diálogo entre Krishna e Arjuna, que é a Bíblia indiana, é esse diálogo. Muito bem. Nós não amamos o que não conhecemos. Antes da batalha, Arjuna foi exilado por 13 anos. Eles foram para o exílio, antes da guerra. Krishna, Arjuna e outros, do lado bom, ficaram exilados. Nesse exílio, Krishna diz a Arjuna, você vai precisar de determinada arma para essa guerra. E só quem tem essa arma é Shiva. Assim como em nossa visão cristã mais difundida, você tem a trindade divina, no hinduísmo também, Brahman, Shiva e Vishnu. E Krishna disse ao seu discípulo, só quem tem essa arma é o Senhor Shiva, uma manifestação de Deus. Você vai ter que pedir a ele. O destaque que eu quero fazer é desse diálogo. Nesse momento,
A Juna vai até Shiva, até Deus. Ele se ajoelha e diz: Senhor, eu estou em sua presença, mas eu não ouso lhe pedir. Eu vim lhe pedir algo, mas eu não vou verbalizar. Seria um desrespeito à vossa onisciência ouvir dos meus lábios imperfeitos o que o Senhor já sabe, porque o Senhor tudo sabe. Achei bonito isso. Aí Shiva, Deus, diz a ele: eu sei o que você vai me pedir. Eu sei. Mas fale, meu filho. Converse comigo. Eu quero ser mais íntimo de você. Converse comigo. Fale comigo. Eu quero lhe ouvir. Que alegria para o pai isso. Que alegria o filho abrir seu coração e dizer: eu confio. É difícil, porque dentro da nossa mente, a batalha de Kurukshetra, entre o bem e o mal, acontece todo dia. Depois que minhas filhas nasceram, eu passei a ter medos que eu não tinha. E medos até incontroláveis, estranhos. Eu não tinha esse medo, passei a ter. Há medos que são inexplicáveis, padrões kármicos antigos. É contra esses que você luta. Porque essa batalha acontece todo dia em nossa mente. E olho o mundo, olho minhas filhas, com 4 anos. A semana passada eu disse a ele: eu acho que eu controlo. Eu não controlo nada. Um amigo meu disse para mim: não, com programas infantis você bota no celular controle parental, que impede programas no YouTube acima de 10 anos. Eu não controlo nada. Eu faço isso aqui, eu faço de tudo. Só pode comer fruta, não pode tomar refrigerante. Eu cerco de todos os cuidados, mas é ele o grande cuidador. Aí um dia lá em casa, elas conversando, brincando, papapá, eu vi um silêncio. Biscoito recheado eu não dou. Não gosto de dar. Me desculpa, com 4 anos não dou. Aí estou vendo um silêncio em minha casa. As duas comendo biscoito recheado escondido. Não sei como é que conseguiram. Sabe por quê, Pablo? Meu filho. Porque quem cuida sou eu, você faz sua parte. Você veio ao mundo sozinho, comigo. Você vai voltar para mim, o único amor. Porque escondidinho, por trás desse amor indescritível que você sente por seus familiares, lá dentro, lá no fundo, está o amor por ele. Você não sabe às vezes. Aquele amor que você tem, escondido. Um monge lá do centro disse que um senhor, não sei se era devoto, enfim, estava no avião. Eu não ouvi o monge contando, uma pessoa me contou. O avião começou a ter uma turbulência fortíssima. O nosso amado Chico, querido Chico, tem aquela cena de Chico, é linda, fantástica com o Emmanuel. Vocês lembram, né? Chico se apavora com a turbulência do avião. E quem aqui, mesmo os viajados que não tem medo, tem gente que não tem medo de nada, tem turbulência que você pede tudo a Deus ali naquele momento. Chico passou por essa, vocês lembram disso, né? Aí tem a frase clássica de Emmanuel para ele: morra com educação. Porque Emmanuel perguntou: está com medo de quê? Ele falou: de morrer. De quê? Emmanuel, o espírito desencarnado de luz, né? Mortos estamos nós, na carne. Eu não quero abrir essa discussão filosófica. Morra com educação. Se Chico tem medo, imagine eu, coitado. Quer dizer, aí minha esposa, não conta a ninguém isso que eu vou encerrando. Quando o avião sobe, está gravando não, né? Agora que eu não vejo essa. Ela aperta as duas mãos assim, ó. Com esse dedo aqui no meio assim. Aperta. Aí olhando aquilo, aperta mesmo. Até o avião entrar no nível de cruzeiro. Eu falei, peraí.
Vem cá, cada mão é uma turbina, é? Se abrir uma... Não há quem não sinta esse medo. O avião entrou numa turbulência tão violenta. Mas turbulênciazinha que a gente pegou, não é aquela turbulência que cai bandeja, que se não tiver consciente você vai para o teto. É apavorante, apavorante. Eu acho apavorante. O povo todo começou a gritar, pedir a Deus misericórdia, chorar, achando que ia morrer. Uma menina de uns 9 anos, sentada, sorrindo, ficou, não deu um pio, parada, nem aí. Esse cidadão vendo a menina, ficou sem entender nada. Disse, meu Deus, o que é aquilo? Ele ia, ai meu Deus, eu vou morrer. A menina parada, vendo alguma coisa, lendo alguma coisa, quietinho. Quando passou o tumulto aéreo, ele disse, eu vou perguntar. Ô minha filha, desculpa lhe interromper, a gente passou isso aqui agora, a gente quase morre aqui em cima, e você assim, por quê? Ele olhou para ele e disse, simples, meu pai é o piloto. É um exemplo que a gente tem de buscar na vida da gente. Fácil? Não é. Impossível? Também não. E que o amor dele e do mestre Lahiri Mahashai derramem sobre todos vocês, meus amigos. Muito obrigado.